agora vamos falar sobre aromaterapia. Nós temos aqui profissionais que trabalham com aromaterapia no seu dia a dia ou pessoas que gostam de utilizar a aromaterapia nas suas vidas. Levanta a mão aqui para mim, por favor. Ótimo, perfeito. E fui incumbida da missão de mediar essa conversa com essas maravilhosas especialistas. Então, sem mais delongas, quero convidar aqui ao palco Sâmia Maluf, diretora da By Sâmia Aromaterapia, que recebe as nossas palmas. Eu que agradeço, Sâmia. Monique Alavasque, consultora de bem-estar da doTERRA Óleos Essenciais. E para finalizar, Renata Hoffmann, gerente de marketing e venda direta da Fitoterápica. Na nossa programação constava também a presença da Romana Remor, que é head de inovação da Plantopia e Viva Floresta. Renata realmente não pôde estar conosco, teve uma questão pessoal para resolver, mas a gente vai seguir aqui com essas maravilhosas, tá certo? Então, vou me sentar aqui, agradecer a presença dos profissionais e todas as pessoas que abrilhantam a nossa feira, e quero começar pedindo que a Sâmia se apresente, conte um pouquinho rapidamente da sua trajetória aí para a gente. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Sâmia Maluf e eu estou como fundadora da By Sâmia Aromaterapia. A By Sâmia tem 24 anos esse ano, a Naturaltech foi uma das primeiras feiras que a gente fez, e nessa caminhada, para quem não sabe, eu sou psicóloga, psicanalista e venho dessa área há muitos anos. Com o estudo da psicologia, a gente, para tornar a psicologia uma ciência, teve que fazer uma associação entre comida, que Pavlov fez, e uma campainha. Quando na psicologia eu estudei isso, e era muito jovem, desde essa época eu pensei numa associação e num pareamento entre óleos essenciais e mudança de comportamento. Então, assim, eu não sou contra a medicação. Eu acho que cada hora, cada patologia, o médico sabe como fazer a medicação, cada um no seu quadrado. Eu trabalho com psiquiatras e neurologistas e fui levar esse conceito há muitos anos atrás para uma clínica de droga-dependência. Na época, a gente falava de tratamentos complementares, hoje a gente fala de integrativo. A aromaterapia não é uma ferramenta sozinha, ela tem que ser acompanhada por uma mudança do estilo de vida, mas ela, sim, auxilia muito a fazer supressão de sintomas, mas não é mágica, tá? E a By Sâmia está aqui levando produtos para vocês, e o Instituto Sâmia Maluf, que agora, em agosto, a gente lança uma pós-graduação em aromaterapia, e nós temos o primeiro curso certificado internacionalmente pela NAHA, que é National Holistic Aromatherapy Association. Então, todo o nosso curso foi traduzido e levado para lá, para trazer segurança de que o que a gente fala tem conceito dentro daquilo que eu estudei, daquilo que outras pessoas me passaram, me ensinaram, e a gente transmite para quem se interessa pela aromaterapia. Perfeito, Sâmia. Obrigada. Agora quero ouvir um pouquinho da Monique. Prazer, pessoal. Meu nome é Monique Alavasque. Eu sou especialista em óleos de grau terapêutico da doTERRA. Eu conheci a doTERRA nos Estados Unidos, onde eu morei por 10 anos. Voltei faz 1 ano e meio, porque a doTERRA está crescendo muito aqui. Eu me especializei como especialista lá nos Estados Unidos, aromaterapeuta, sou tecnóloga ambiental, analista ambiental. E como a Sâmia falou, a aromaterapia está aí para todos, para a saúde emocional, física, mental. Mudou a minha vida, da minha família, em diversos aspectos para melhor. Eu tive várias questões respiratórias. Eu tive sinusite crônica, onde eu tomava muito remédio por muito tempo. E hoje eu posso dizer para vocês que faz 5 anos que os óleos essenciais fazem a diferença. Eu só uso óleo essencial, não preciso mais nada sintético. Claro que, como ela falou, a gente não está descartando de forma alguma, mas a primeira opção dentro de casa é o óleo essencial, são soluções naturais.
Então, a gente veio aqui para trazer, para vocês conhecerem mais sobre a doTERRA, os óleos essenciais, todos nós, que foi feito para a gente. Tudo vem da natureza, são compostos aromáticos voláteis extraídos de partes de plantas, frutos, tudo para a gente. Pronto? Aí. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Renata Hoffmann. Eu trabalho na fitoterápica já há 6 anos. A fitoterápica está no mercado desde 93, né? Então, a gente vai completar 30 anos esse ano. A gente produz não, né? Mas comercializa óleos essenciais, óleos vegetais, cosméticos naturais e veganos. Hidrolatos, acho que, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer nosso stand, vão lá que vocês podem conhecer todos os produtos. E eu vim para a fitoterápica com o intuito de implementar a venda direta, então hoje a gente tem esse modelo de venda direta, a gente tem 30 mil consultoras cadastradas, que têm esse interesse em revender os produtos e tornar essa atividade, né, de aromaterapia de venda direta rentável, né? Além de cuidar da saúde, como as meninas falaram, do bem-estar emocional, a gente também pode ter uma lucratividade, uma rentabilidade com esse mercado. A gente acho que vai falar um pouco mais sobre isso, né, daqui para frente. E eu estou há 6 anos, mas eu tenho um histórico de trabalhar em empresa de cosmético. Trabalhei muito tempo na Natura, então eu tinha essa experiência, essa vivência com o bem-estar, né, do cuidado e a beleza. E quando eu conheci o óleo essencial, aí realmente fez uma mudança em minha vida. Então, eu já vinha nesse cuidado de bem-estar e hoje eu também uso basicamente só óleo essencial em casa. Não só para a questão da saúde, mas para cosmético também, para a beleza, para o bem-estar. Legal, Renata. Aproveitando esse gancho, quero entender um pouco mais, eu como uma consumidora mais um pouco leiga, talvez tem alguém que não conhece a aromaterapia que está aqui com a gente? Aqui na nossa... Não faz uso de óleos essenciais? Não faz uso. Eu faço uso, mas não conheço. Vou começar pelo básico. Contem pra gente aí, eu quero saber um pouco da Uma. O que é aromaterapia? Qual o conceito de aromaterapia na sua visão, Sâmia? Bom, como a própria palavra diz, aromaterapia, se a gente dividir, ela é a terapia ou o tratamento através dos aromas. O que as pessoas não entendem muito é que quando a gente fala que há um tratamento através dos aromas, a gente está falando de uma substância, tá, que é criada na planta e a planta não produz óleo essencial. A planta produz essência natural. Só passa a se chamar óleo essencial quando é destilado a vapor. Inclusive, todos nós fazemos um erro crasso pela área comercial, que a gente coloca óleo de laranja, bergamota, os cítricos em geral, com o nome de óleo essencial. O certo seria colocar essência natural, porque só passa a ser óleo essencial quando é metabolizado pelo vapor condensado que carrega as moléculas dos óleos essenciais, e aí existe uma oxidação e uma metabolização para se formar o óleo essencial. Então, a planta, ela não produz óleo essencial, ela produz a essência natural por uma questão de sobrevivência. E o que a gente faz com essa substância, tá? A planta produz por uma questão de sobrevivência para afastar insetos, animais herbívoros e atrair insetos. A aromaterapia, para você talvez não saiba, é exatamente isso. A gente quer afastar alguma coisa que é indesejada e atrair saúde. Só que vai depender sempre do nosso estilo de vida, tá? E aí, utilizar os óleos, primeiro, como supressão de sintomas. Mas eu sempre vou pregar que quem cria a doença somos nós. Quem cura a doença somos nós. O óleo, ele é uma ferramenta, um coadjuvante nessa forma de tratamento para quem busca o bem-estar. Então, simplesmente é um tratamento através dos óleos essenciais.
Bom, pessoal, eu trouxe um óleo essencial e gostaria, quem não conhece, a gente vai passar aqui uma gotinha, mas eu vou mostrar para vocês entenderem o poder do óleo essencial. Eu estou com o óleo aqui de peppermint, que a gente fala em português hortelã-pimenta. Uma gota equivale a 28 xícaras de chá. Os óleos essenciais são super potentes. E a gente pode usar de 3 formas. Aromático, tópico e internamente. Nem todos os óleos a gente pode ingerir. Não pela pureza, que todos são puros, mas pelo tipo de planta. É que nem na floresta amazônica. Você vai lá, nem toda plantinha coloca na boca. Eu vou passar para vocês, vou demonstrar e vou inalar. Inala profundamente de 3 a 5 vezes. Cris, você me ajuda aqui, por favor? Obrigada. Aqui a tampinha. Abre as vias aéreas para foco, concentração. Esse daqui me ajudou muito. Eu tinha sinusite crônica. Imagina, eu vivia à base de remédio de nariz constantemente. Quantas pessoas vocês conhecem que usa um remedinho e aí vocês podem estar ajudando as pessoas? É tudo natureza. A aromaterapia é uma ciência que busca promover mais saúde e bem-estar, saúde emocional, física, mental, mas a gente usa para cabelo, pele, para tudo. Tudo que vocês... Tudo que vocês quiserem eliminar de toxinas, a gente consegue usar os óleos essenciais. A gente ensina, quer fazer um sérum para o rosto, usar para o cabelo... Tá bom? Então, espero que vocês tenham uma boa vivência. Isso, você pega, abre as vias aéreas e inala profundamente. É muito bom, né? É maravilhoso. Vamos lá. Hortelã-pimenta é um dos óleos mais vendidos que a gente tem, porque ele realmente tem essa função aí para a questão respiratória e é muito usado também para quem tem dor de cabeça, né? Põe uma gotinha aqui. E para a questão da atenção, também do foco. E tem um benefício também para o cabelo. Depois, se vocês quiserem saber, a gente fala mais sobre isso. Mas, complementando as minhas colegas, a aromaterapia, ela pode e deve ser usada como preventivo também, né? Não só quando você está com problema já instalado, sim, pode ser uma terapia complementar. A gente sempre fala, primeiro procure um médico, né? Não substitua jamais o medicamento. Então, primeiro é procurar essa alternativa, primeiro procurar um médico. E usar como preventivo, porque aí a proposta da fitoterápica é promover a saúde. A gente sempre fala de saúde e nunca de doença. Então, se você previne, se você usa um óleo de hortelã-pimenta, se você usa melaleuca, lavanda, você vai evitar que você tenha problemas futuros, né? Então, a gente chama de aromaterapia internamente. É tudo isso que a Samia falou, que a Monique também, mas é o autocuidado. E é muito legal porque se você aprende, se você conhece, você já consegue saber o que eu preciso ter na minha casa para isso ou para aquilo. Então, também diz respeito a estudo, a buscar pesquisa, tem muita pesquisa falando sobre a atuação dos óleos essenciais. Então, é importante se basear nisso. Legal. Ó, a Cris está passando aí uma gotinha do óleo hortelã-pimenta que a Monique propôs. Uma vez eu ingeri, um amigo me deu, ele era um consultor, e eu ingeri com muita vontade, gente. E aí eu falei, eu chorei acho que umas 2 horas, assim. Mas, com certeza, eu senti as minhas vias respiratórias, assim, completamente limpas, como nunca antes eu tinha visto na minha vida, sério. E eu tenho, né, em casa, faço uso, até indo nesse encontro a essa pergunta, como que pode ser aplicada a aromaterapia no dia a dia?
Monique falou da sinusite, para quem falou da questão de foco, mas tem outras propriedades. E também a questão, como a Sâmia bem colocou e a Renata complementou, precisa de um acompanhamento médico, de um especialista. Por que é importante você ter um consultor que te oriente bem, para você não misturar óleos que podem dar um efeito reverso, até um efeito rebote, né? Vou começar por você, Renata, depois a gente volta. Tá. Bom, as formas de utilização são inúmeras, né? A principal que a gente chama, que é a via da aromaterapia, é pela respiração, né? Que é a respiração. Às vezes, só eu respirando eu tenho efeito? Tem, é o melhor e maior de todos. Ele pode ser usado com uso tópico também. Pode ser ingerido, mas isso a gente toma muito cuidado. A gente não indica a ingestão de óleos essenciais. Sem você ter um conhecimento, um profissional que saiba, que te conheça e saiba do que está falando. Porque as pessoas pensam, é natural, então eu posso ingerir. Não, não pode. Porque pode dar uma questão, um problema fígado, enfim, inúmeros problemas a gente pode ter com a ingestão. Mas, às vezes, é necessário. Então, um profissional adequado pode indicar a forma correta. Qual que era a outra pergunta? Falou do especialista. No dia a dia, o que vocês recomendam? Tem alguma especificidade de uso dos óleos essenciais? A Monique falou da sinusite, falou do foco. O que você recomenda? Então, tem para tudo o que você imaginar. Assim, tem muita coisa, porque é uma gama de benefícios de uma composição química que tem nos óleos essenciais que atuam mas principalmente a questões emocionais, foco, ansiedade, insônia, insegurança. As questões emocionais são muito bem tratadas com óleos essenciais. As questões físicas de dores musculares mesmo, questões de cabelo, as questões de beleza, né? Cuidar do cabelo, cuidar da pele. Então, tem assim, inúmeros benefícios e formas de usar. Né? Então, a gente entregou aí um guia nosso que dá uma orientação um pouquinho como que cada óleo pode usar. Um óleo só pode servir para um monte de coisa. Legal. Todo mundo pegou a sacolinha? Pegaram a sacola? Legal. Monique, quer complementar essa fala da Renata? Obrigada. Bom, a gente usa das 3 formas. Aromático, você pode colocar num difusor. A gente tem difusor que alcança um raio de 30 metros, todo mundo vai ser beneficiado. A gente tem que ter o acompanhamento, um consultor, um especialista, porque quando a gente aplica na pele, a gente dilui com óleo vegetal de boa qualidade, que é um óleo de grau terapêutico. Bebezinho vai ser uma diluição maior, crianças, animais, aí tem um acompanhamento. A gente nunca descarta o médico, jamais. Tendo o diagnóstico, aí pode ter a integrativa, junto com os óleos da doTERRA. A doTERRA tem um conselho médico nos Estados Unidos, que é uma empresa americana. Ela está há 15 anos no mercado, fez essa semana 5 anos de doTERRA aqui no Brasil. São diversos médicos profissionais da área da saúde usando os óleos essenciais. A gente faz a ingestão, como a Renata falou, a gente acompanha como é que você vai fazer a ingestão. Tem óleos que são fortes, e aí você pode diluir uma colher com mel, alguns o gosto é agradável, limão siciliano, que vai ajudar no detox, fortalece o sistema imunológico. A gente recomenda o recipiente de vidro ou de inox. Tem as cápsulas vegetais que a gente prepara, a gente abre elas, coloca a gotinha lá dentro, fecha e toma quando o óleo é mais forte. Isso também tudo devido ao óleo de grau terapêutico, tem que ser 100% puro. Muito importante. Esse acompanhamento é super importante. A Renata falou também que tem os consultores, a gente também trabalha da mesma forma na venda direta, que seja sempre através de um consultor para estar te orientando, te acompanhando. Não é uma venda apenas, é muito além disso. A gente quer que as pessoas usem os óleos de diversas formas, seja para a saúde emocional, porque tudo é emocional, a causa dos problemas é o digestivo. Se a gente não estiver bom com esses pontos, o físico responde. Se eu estiver preocupada,
a Sinus vai dar um despertar para mim. Eu vou inalar um óleo para acalmar as emoções. Os médicos falam, a gente tem que cuidar do emocional diariamente. Se a gente estiver estressado, vai dar um despertar. O digestivo, se eu comer uma coisinha que não caiu bem, Sinus também dá um despertar, não é? Então, que a gente vá na causa dos sintomas e trate os olhos dessa forma também. É isso. Bom, eu tenho uma visão um pouco diferente das duas, tá? Então, eu estudo há 47 anos óleos essenciais dentro de 3 escolas, francesa, inglesa e alemã, tá? Então, quando me perguntam, enquanto Samia Maluf e Barsâmia, se eu posso ingerir um óleo essencial, eu vou dizer que pode. Assim como nós ingerimos água, você pode ingerir um medicamento, você pode ingerir ácido, você pode ingerir o que você quiser, tá? Então, respondendo, pode-se tomar óleo essencial? Pode. Existe só uma coisa. Os óleos essenciais podem conter até 300 moléculas que fazem um composto do óleo. Então, o óleo essencial ele vai agir de modo farmacológico, psicofarmacológico e dermatológico. Então, existem pesquisas que sustentam essas ações. O que a gente precisa entender é que quem toma remédio aleatoriamente está se automedicando, ok? Eu tenho uma empresa que vende óleos essenciais. E eu vivo disso, mais 32 funcionários, e a empresa tem 24 anos. Para mim, seria muito mais fácil falar, façam o que vocês quiserem. Primeiro, a gente tem que entender que quando a gente ingere qualquer coisa, existe uma coisa que se chama metabolização de primeira fase e de segunda fase, tá? Então, tudo que se ingere é metabolizado para ser depois excretado. Segundo, eu não sei quem é este interagente na minha frente e que medicamento ele pode estar tomando ou de como ele está se alimentando. Então, se pode ingerir, pode. Mas você tem que saber miligramas por quilo e de uma forma exata. Hoje se banalizou ingestão de óleos essenciais, se manda por sublingual. Existem pessoas como Dominique Baudot, que tem a Pranarom, e é uma pessoa que eu respeito muito. E na França, a gente entra nas farmácias e tem as cápsulas inertes para você pingar óleo essencial. Ok. Mas eu tenho que saber para que eu uso, por que eu uso e por tempo determinado. Assim como a gente vai numa farmácia, quando necessário, com uma prescrição médica, e eu tenho uma posologia, eu tenho uma dosagem específica e uma forma específica de passar. Então, primeiro, óleo essencial, ele pode, num primeiro lugar, fazer supressão de sintomas. Eu tenho resfriado? Ok. Eu tenho gripe? Ok. Eu estou com uma indigestão? Ok. Eu tenho formas de utilizar. Eu estou com uma alteração, um desbalancear na área emocional. Existem pesquisas que o linalol presente na lavanda, no rollwood, eles vão modular a serotonina. Assim como a salva esclareia vai modular a dopamina. Então, ok. Só que quando eu inalo, para a parte emocional e para a parte respiratória e vasomotora, se eu inalo uma gota, que é 100%, em menos de 2 minutos, eu recebo 90%. O uso tópico e o uso inalatório, quando você usa na dosagem correta, e eu vou trazer aqui um exemplo de uma gota, o que vai ser metabolizado e chegar aos sítios alvos é menos de 10%. E isso não quer dizer que não tem uma efetividade tópica, inalatória. Para alguns casos é muito mais rápido. A única coisa que eu tenho uma divergência hoje, na França se toma muito. Mas eu não acho que a gente deva banalizar a aromaterapia. E a gente tem que estudar muito. Farmacologia, farmacocinética, farmacodinâmica, e não é consultor, me desculpe, tá? Eu estou pondo uma opinião, não é consultor que vai fazer uma prescrição. A gente estuda muito, tem que estudar muito para saber o que são algumas moléculas e como elas vão interagir farmacocineticamente.
Então, assim, cada um pode fazer o que quiser. Todos nós vendemos óleos essenciais, todos nós somos empresa. Não podemos ser hipócritas de dizer, eu não tenho um comércio. Mas uma coisa é você usar, sabendo o que você está fazendo, com posologia, com uma prescrição, e se for ingerir, no máximo 7 dias. Tá? Isso são indicações muito sérias. E aí eu bato o pé, como Samia Maluf by Samia, eu vou insistir. Não tomem medicamento alopático, mas também não tomem óleos essenciais. Eles são naturais, porém eles são químicas potentes. E não se sabe como eles interagem no nosso organismo. Só para finalizar, Luana, existe um óleo de limão que os cítricos têm o limoneno como majoritário. Majoritário é o que tem no maior percentual de um óleo. E a gente começa a fazer uma escolha por isso. Um ativo, que é o limoneno, quando ele é ingerido, ele se transforma em 5 outras substâncias. Dessas 5 substâncias, 3 são hepatotóxicas e 2 neurotóxicas. Então, se eu estou ingerindo alguma coisa durante um tempo indeterminado, o que eu posso estar causando? Eu estou fazendo um desserviço à saúde. Então, eu preciso vender Monique da doTERRA, Renata Fitoterápica, Laszlo, Terra Flor. Todas as empresas que têm ética vendem óleo puro. Todo óleo puro é de grau terapêutico. Não existe um óleo que, não sendo puro, não é de grau terapêutico. Ponto. Não existe óleo essencial diferenciado. O óleo essencial, quando plantado, é um só, se ele é ético. Por isso, vocês pesquisem empresas, pesquisem há quanto tempo as empresas estão no mercado. E óleo essencial não dá para comprar de qualquer forma. Tá bom, gente? Desculpa eu ter me estendido. Sem problema. Foi, com certeza, uma fala muito necessária. Claro, divergências de opiniões são importantes para cada um dos debates, a gente compreende aqui. Cada uma das especialistas foi escolhida a dedo, exatamente por ter aí o seu conhecimento avançado. E eu agradeço pela presença aqui em nome da Naturaltec. E vamos continuar com o nosso debate. E até indo nessa linha da ingestão de óleos, sabe-se que alguns dos óleos podem ser incorporados. Como a Samia colocou, né, todos os óleos que são puros podem ser terapêuticos, mas alguns são incorporados à gastronomia. Vocês comercializam óleos que podem ser incorporados à gastronomia e recomendam, de uma forma terapêutica, essa gastronomia também? Vamos começar por você, Renata. Sim, eu vou falar. Eu só quero complementar a fala da Samia, porque a fitoterápica também não indica ingestão de óleos essenciais. Não existe essa indicação em nossos materiais. A nossa orientação é que fale com um profissional, não é o consultor. É um profissional aromaterapeuta. A maioria dos nossos consultores são profissionais, terapeutas holísticos. E a gente recomenda fortemente que seja um médico ou um profissional capacitado para isso. Tá? Então, a gente não indica de jeito nenhum. Tá? Sobre o gourmet. Gourmet é o mesmo óleo, não existe um óleo específico para cozinhar ou para... É o mesmo, ele é a essência, como disse a Sam, é o óleo essencial. Ele, ultimamente, é uma tendência a isso, mas não sei quanto tempo vai ficar, porque o óleo é caro, né? Então, hoje você pode usar... Tem muita gente usando para fazer drinks, né? Então, os cítricos, principalmente, ou os mais... café, aqueles que são mais fortes, os terrosos, usam-se para bolo, né? Você pode usar, as pessoas estão usando, não tem problema nenhum, mas aí deixa de ser aromaterapia, né? Você não tem mais o benefício do óleo essencial, né? E você tem só a questão da fragrância, do cheiro, do gosto, mas o benefício da aromaterapia não se obtém através da culinária. Legal. Monique, quer complementar? Eu quero complementar, falando da Samia, com todo o respeito. Eu faço a ingestão dos óleos já faz anos.
eu confio extremamente que são mais de 14 milhões de famílias ao redor do mundo que usam os óleos da doTERRA. São mais de 120 países. A doTERRA tem um conselho médico. Eu tive a oportunidade de estar em vários congressos nos Estados Unidos, com diversos médicos de diversos países, falando da importância, como a gente está entrando aqui em questão da pureza, como são empresas que têm óleos puros. Por isso, é a mesma coisa. Eu posso ingerir uma salsicha, mas eu não posso colocar um óleo essencial? Não faz sentido para mim, particularmente, com todo respeito. A gente usa na culinária, sim. Tem kits culinárias muito legais na doTERRA, com livros escritos por profissionais da área da saúde, nutricionistas. Meu marido é chefe, ele faz várias receitas, ainda bem, que eu adoro comer. Então, vocês podem usar. Tem óleos essenciais que a gente vai colocar apenas o palito na gota, que eles são super concentrados, e colocar ali num molho vermelho. A gente coloca uma água saborizada com limão siciliano. É muito legal a gente poder usar da forma gastronômica. São chefes de diversos países que usam os óleos da doTERRA. Também tem um stand lá, se vocês quiserem dar uma olhada nos livros de culinária. É bem bacana. Bom, para quem quer cozinhar com óleos essenciais, o mês passado eu lancei um curso chamado Óleos Gourmet. Então, uma coisa é a gente usar óleo essencial, que aqui no Brasil a gente pode ter o mesmo óleo registrado no MAPA, que é Ministério de Abastecimento, Pecuária e Agricultura. Ele é o mesmo óleo, nós só vamos diferenciar e ele vai ter um rótulo, tá, dizendo aroma natural. Lembra que eu falei da essência natural? Então, ele não vem, normalmente, até o Laszlo também tem, a doTERRA tem alguns óleos. Tá? E a gente notifica na Anvisa como cosmético. Então, cosmético não serve para nada. Voltando um pouco na ingestão, que eu vou certificar, aqui no Brasil, inclusive, o que nós recomendamos, tá? E que eu tenho escrito, que eu dei para vocês esse folder, isso é um crime hediondo. Tá? Então, eu, ela, todos nós que vendemos óleos essenciais, nós corremos à margem da Anvisa. Tá? Por quê? Eu estou falando de um óleo essencial com uma ação, como eu disse anteriormente, farmacológica, psicofarmacológica e dermatológica. Não existe nenhum óleo essencial notificado que deveria ser registrado, ter passado por pesquisas na indústria farmacêutica. Tá? Existe medicamento, por exemplo, na Alemanha, chamado Silexan, feito com a lavanda. Então, hoje, nós usamos aromaterapia aqui no Brasil, tá? De um modo andando ao largo da Anvisa. Eu mesma, com o meu site, já fui notificada pela Anvisa, quando foi fazer a revisão, tá? Que todo ano a gente tem que fazer, eles chegaram com o meu site impresso. Tá? Então, é bom vocês entenderem, porque nos meus cursos as pessoas colocam, tem que regulamentar óleo essencial. Óleo essencial nunca vai ser regulamentado, porque se ele for regulamentado, ele tem que ir para a indústria farmacêutica. Tá? Então, nós usamos óleo essencial de modo farmacológico, psicofarmacológico e dermatológico ao largo da Anvisa. Tá? Porque, se vocês entrarem em outros sites que talvez não tiveram isso, pode-se falar um monte de coisa. Eu tive que tirar, porque a Anvisa chegou para fechar a Baissâmia. Tá? A gente vai deixar um pouco para o final. Então, nós tentamos manter uma legalização, respeitando ainda o que a Anvisa fala, tá? Usando nada para nada. Então, tudo que nós estamos falando aqui é nada para nada. Tá? Porque a gente não poderia estar falando. Mas a gente usa de diversas formas, inclusive na forma gourmet. A Monique falou de uma forma muito interessante, que é o que eu ponho no meu curso, simplesmente molhar um palito e você mergulhar no alimento. Você pode fazer doces, você pode fazer salgados. A gente fez o lançamento do curso e nós fizemos um dia com experimentação. Então, eu fiz um cupcake de limão siciliano, um amanteigado com lavanda e um beijinho com gerânio.
eu errei na dosagem do gerânio. Foi uma chefe, a Giovana, uma graça, mas a gente pôs um pouco a mais. A gente até fez a segunda vez, mas o gerânio é muito forte. Então, as pessoas adoraram, mas elas olhavam para mim e falavam assim, nossa, esse esse sabonete é maravilhoso. E era um beijinho. Então, a gente tem que tomar conta da dosagem. E aí eu fiz um monte de patês com óleos essenciais, pode ser o petit grão, grapefruit, usei o ylang-ylang, mas a gente tem que usar com cuidado. Só uma coisa, gourmet não é terapêutico, ele é para flavorizar. Então, quando vocês ouvirem óleos para alimentação, a gente usa como flavorizante, porque o óleo essencial ele é chamado de flavorizante e também de aromatizante. Então, ele tem essas duas funções, tá bom? Quem quiser fazer curso de óleos gourmet, a gente tem um curso, tá? Já aproveitou ali para vender o peixe, tá certíssima ela. Bom, eu já ia até perguntar a respeito dos cursos que vocês oferecem, by Sâmia e também a Renata, na fitoterápica. Quais os cursos que vocês oferecem? E até, indo de encontro com essa fala da Sâmia, que vocês andam ao largo da Anvisa, como que funciona, né, para os empreendedores? Todos aqui, acho que a maioria aqui que está na nossa plateia, empreende com óleos essenciais. Como funciona essa questão de uma regulamentação, como empreender de uma maneira o mais tranquila possível para não correr riscos? Então, vai primeiro os cursos e depois falar aí dessa regulamentação. Bom, eu tenho o Instituto Sâmia Maluf desde 2012. Na verdade, quando eu montei a aromaterapia, eu fui levar para as farmácias, achando que farmacêutico conhecia um monte de coisa. A hora que eu falava óleo essencial, aroma o quê? Aromaterapia, quem? E aí eu tive que ir para a área de estética. E a by Sâmia começou na área de estética. Mas eu tive que criar uma forma de levar curso para o consumidor final entender o que era óleo essencial e poder comprar. Então, na verdade, a gente gerou uma demanda. E depois, para os profissionais que podem usar. Então, qualquer profissional, independente da área, pode utilizar óleo essencial. Óleo essencial é interessante se trabalhar? Bastante. Você pode empreender? Pode. O problema é que você tem que ter consciência e saber, ficar rico, alguém vai ficar? Porque senão eu estava milionária, eu não estaria aqui, tá? Eu estaria no meu iate. Mas a gente tem que gostar daquilo que a gente faz. Então, eu falo, dinheiro é consequência de um trabalho bem feito. Se vocês forem íntegros, levarem informações, levarem conceito para o cliente de vocês, para o interagente, ou seja, quem for, essa pessoa vai acreditar naquilo que você fala. Então, em primeiro lugar, a by Sâmia Aromaterapia, ela vende produtos. O Instituto Sâmia Maluf forma pessoas, tá? Isso está à disposição de vocês. E agora, como pós-graduação, tá? Eu tenho mais de 40 cursos. Então, a gente está à disposição de vocês, tá? E a legislação, por enquanto, a Anvisa está deixando a gente trabalhar. Ainda dá para empreender com óleos essenciais. Tá? Mas a gente tem que saber, tem que ser muito íntegro, ético e saber o que falar, tá bom? Sim, a Anvisa realmente ela fez a mesma coisa com a gente, né? De olhar e tomar muito cuidado com palavras, a forma que você indica para você não ser confundido com um medicamento, por exemplo. Sim, mas eles não, porque como a gente é registrado como cosmético, né, a gente não pode oferecer, é justamente isso que a gente está falando, né? Da indicação do óleo essencial como uma prática que vai salvar, mas tem que tomar muito cuidado na forma como você vai indicar e usar. A fitoterápica, ela oferece cursos e treinamentos. A gente tem já há alguns anos, a gente vem oferecendo, a gente não tem uma formação por enquanto, estamos tentando abrir o nosso instituto para poder oferecer uma formação, mas nós oferecemos cursos livres de psicoaroma, introdução à aromaterapia, matriz aromática, a gente tem uma grade de cursos, a gente acredita muito nisso, muito. Que para você ser um bom profissional, você precisa estudar, você precisa se aprofundar e não tem fim. Tem livros, não sei se vocês conhecem, mas tem inúmeros livros, tem em português muitos,
mas precisa estudar. Não adianta falar, eu vou começar a trabalhar com isso e pronto. Não. Assim, primeira indicação de um produto errado, que não trouxe o efeito adequado, pelo contrário, provocou algum problema, a gente perde um cliente, por exemplo, né? A gente pode ter um problema mais sério. Então, a formação, o conteúdo aprofundado é fundamental. Então, a gente inaugurou um spa recentemente, em janeiro, no Tucuruvi, aqui na Zona Norte de São Paulo. E lá a gente tem um espaço super adequado, com profissionais também, terapeutas super capacitados. E lá a gente oferece os treinamentos e os cursos, muitos treinamentos gratuitos. Então, se vocês tiverem interesse, entrem no site, sigam a gente no Instagram, porque a gente oferece muitos cursos gratuitos também. Tá? Bom, a gente está aí para ajudar as pessoas com a saúde emocional, física, mas também financeira. Como eu falei para vocês, eu voltei dos Estados Unidos. Há quem diga que a gente é louco, mas um Brasil é maravilhoso. Sou brasileira com muito orgulho e a gente tem um propósito muito grandioso: ajudar as pessoas, todos nós aí, com as soluções naturais. A doTERRA é muito próspera também, porque você ganha um website online quando você se torna um consultor. A gente tem classes gratuitas para ensinar tanto quanto aos óleos, que você precisa viver óleos essenciais. Quanto mais você usa, mais você aprende, mais você quer compartilhar com as pessoas. A gente tem os treinamentos para os consultores no negócio também. A doTERRA oferece o curso de especialistas em óleos essenciais de grau terapêutico, está em inglês, mas tem a legenda em português, você vai ter um certificado de especialista, é muito legal, você vai ver a parte química, vai entender mais sobre os óleos essenciais. E é próspero porque a gente pode ajudar pessoas em qualquer lugar do mundo. Quem não tem uma dor, seja emocional, física, financeira, uma oportunidade. A minha irmã se tornou uma das fundadoras do doTERRA Brasil, não é que ela é a dona do doTERRA aqui, são dos 30 pioneiros. Ela trabalhava nos Estados Unidos, numa outra empresa, ela não conseguia estar com os filhos dela, ela não conseguia estar lá todo dia. Aí a doTERRA chegou na vida dela. Hoje a gente optou por ser só doTERRA, mas vocês podem agregar junto com o trabalho de vocês, e aí aumentando a parte, prosperando em todos os caminhos, na financeira também, pode optar em ser a única renda. E a gente explica como funciona. Nós somos consultores independentes. A doTERRA, vocês não vão ver outdoor por aí, porque nós somos o marketing, a gente fala. A gente vive, a gente compartilha os depoimentos, a gente ensina. Eu queria compartilhar até minhas redes sociais, @família dos óleos essenciais. A minha irmã é @Michele, com 2 L's e E, e meu sobrenome, a Michele Alavaschi, para vocês entenderem nossa verdade, nossa história, o nosso propósito. Qual que é o seu propósito? Por que você quer ter o óleo essencial? O que você quer? Você quer ajudar pessoas? Você quer ajudar mais com projetos sociais? A gente gosta de projetos sociais, é o amor, é o abraço, mas hoje eu consigo compartilhar com as pessoas a munição, né? Como a gente fala, a comida, a roupa, isso daí faz parte da parte financeira. Então, se vocês quiserem saber mais, aí está nossas redes sociais. Obrigada. Bom, para finalizar aqui, queria saber um pouco do panorama do mercado de aromaterapia, de bem-estar no Brasil. Qual a visão de cada uma de vocês a respeito dos negócios, até para passar para quem vive do mercado também, ou gostaria de entrar e viver desse mercado. Como que funciona, Sâmia? Eu acho que pós-pandemia, né, eu sou uma das pessoas que luta muito em termos de... Eu montei uma empresa pela droga dependência. Tá? Então, era a minha experiência, independente do meu pai, que teria 120 anos hoje, a minha mãe 100, de serem estrangeiros e trazerem essa história. A gente nem sabia que era óleo essencial, mas meu pai guardava num armário. E como estrangeiro, minha mãe lituana, meu pai libanês, isso foi uma verdade. Para quem não sabe, eu fui uma modelo famosa, fiz muita capa de revista e eu trouxe essa coisa do natural pela sobrancelha e sempre usei. E tive vivências de estourar uma panela de pressão no meu rosto, logo que eu casei com meu marido.
depois de 16 anos, eu estourei de novo. Então, agora eu uso a panela de pressão, mas eu tenho cuidado. Mas, além de estudar, eu vivenciei. Então, essa história de montar algo, de eu sair da doença, de uma clínica de droga-dependência, né, para trazer saúde, foi a forma que eu encontrei de tentar falar mais com as pessoas. Como psicóloga, eu acho que é assim, a gente tem muitas crenças limitantes, tem uma série de coisas que a vida vai te fazendo. Hoje, com 65, eu falo que eu estou na melhor fase da minha vida, né? E eu também falo algumas coisas. Quem fala o que quer, escuta o que não quer também. Mas eu já estou nessa fala de falar o que eu quero. Então, o que acontece é o seguinte, se você quer realmente empreender com aromaterapia, hoje você vai encontrar milhões de pessoas que estão fazendo a mesma coisa. O que vai te tornar diferente é talvez você levar aquilo que o teu cliente não está esperando, mas levar de verdade. Encontrar pessoas que nem o Daniel Simas, que é um super especialista da Faculdade do Rio de Janeiro e acabou de gravar mais um módulo de Química para o Instituto Samia Maluf. Faça de verdade, de coração, e saiba, você tem que ganhar dinheiro, porque ninguém nunca me deu nada pelos meus lindos olhos verdes, tá? Eu sei que eles são lindos, maravilhosos, mas ninguém me deu nunca por eles. E a minha empresa se chama By Samia pelo seguinte: meu pai, ao morrer, me chamou e falou, minha filha, não te deixo um tostão furado. Eu falei, nossa, é verdade, pai? Não, mentira, não falei isso, não. Mas eu tinha 18 anos e ele me falou, o teu nome não te abre ou não te fecha, não vai comprar um café na esquina, mas ele vai te abrir ou te fechar as portas do que você fizer. Então, ficar rico com óleos essenciais, na área da cosmética, na área da estética, ninguém vai ficar. Você vai ter, se trabalhar muito, uma boa qualidade de vida e pagando o que é necessário. Se você quiser ficar rico, vá para qualquer outra área. Eu acho que o mercado de bem-estar, depois da pandemia, abriu muito. As pessoas ficaram dentro de casa e se depararam com paredes de espelho. Isso fez as pessoas pensarem, o que é que eu estou fazendo com a minha vida? O óleo essencial, ele pode auxiliar muito, mas a gente tem que buscar entender quem eu sou, o que eu estou fazendo com a minha vida e o que eu quero da minha vida. E aí, trabalhar dentro da área de cosméticos naturais, de óleos essenciais, óleos vegetais. E você tem empresas, que nem as nossas, e outras que estão aí, que têm possibilidade de trazerem algumas soluções e vocês terem empresa. Agora, tem que trabalhar muito, tem que ser verdadeiro, tem que levar a sua cara e falar, eu estou trabalhando de verdade. E estou fazendo o que eu posso por você. E, para mim, uma empresa ter esse sucesso é a arte de bem servir. Então, a By Samia e o Instituto Samia Maluf vão estar sempre à disposição de vocês, servindo naquilo que eu tenho de melhor, o meu conhecimento e a minha integridade. E aí dá para vocês viverem e pagarem as contas dia a dia. Eu esqueço de fazer propaganda do Plim Plim. Meu marido me fala Madre Teresa de Calcutá, ele está ali atrás dando risada. Mas é assim, é By Samia Aromaterapia, Instituto Samia Maluf e o meu Samia Maluf _ oficial. A gente está aqui para estar junto de vocês. O tempo todo é o que a gente quer fazer. Servir vocês e que vocês sirvam melhores as pessoas que vierem buscar a ajuda de vocês. A gente não soluciona nada, mas a gente pode estar junto, tá? Complementando, a gente quer colocar um óleo em cada casa. É uma corrente que vai aumentando. E aí está se espalhando, se espalhando. A gente está, só para vocês terem uma ideia, a gente está no stand e não consegue nem beber água. As pessoas querem saber cada vez mais, elas estão cansadas só de mascarar os sintomas. E a gente está trazendo soluções naturais, colocando uma gotinha, que nem a gente fez aqui, na palma da mão de vocês. Olha o quão poderoso isso foi feito, e não é novidade. É usado há milhares e milhares de anos, lá pelos egípcios, romanos, antes de Cristo, estado na Bíblia diversas vezes. O olíbano, rei dos óleos essenciais. Você inala o óleo essencial, a gente tem que estar bem para ajudar
como a Samia falou, a pandemia. Quantas pessoas precisam de ajuda emocional? Ah, mas eu não tenho emocional? Eu também tenho, todos nós. A gente tem que cuidar e a gente está aí para servir as pessoas com esse propósito grandioso, muito abençoado, que vocês possam viver e que tenha mais e mais pessoas usando os olhos para poder ajudar mais e mais e mais pessoas. Bom, o mercado, ele desde 2016, 2017, não sei se vocês acompanham, ele vem crescendo muito, né? Não sei se vocês percebem o tanto de empresas novas que apareceram que vendem óleo essencial. Muitas, muitas, assim. E, assim, muito bom. É bom para a gente, né? As pessoas vão divulgando o óleo essencial. O que a gente quer é que, assim, todo mundo conheça os óleos essenciais e saiba, pelo menos, o benefício da lavanda, né? Quem aqui não sabe o benefício da lavanda? Mas vem crescendo, e a fitoterápica vem crescendo junto, graças a Deus. A gente tem pessoas muito engajadas lá dentro, a gente tem quase 100 funcionários. Depois da pandemia, a gente deu um salto, assim, foi em contramão do que aconteceu no mercado, né? As pessoas começaram a procurar ajuda, como as meninas disseram, e também como uma oportunidade de trabalho, né? Que você pode ter um trabalho em casa. Muita gente perdeu o trabalho, então foi muito legal, assim, muito bom para a fitoterápica, acho que para todos nós, né? A pandemia. Infelizmente, né? Mas a gente está falando de mercado e de negócio, para a gente foi realmente muito bom. E a gente vem crescendo, né? Eu acho que o mercado de óleo essencial ele está crescendo, a tendência é crescer, não é decrescer, porque cada vez mais as pessoas estão descobrindo da possibilidade de usar. E a gente vem todo ano, estamos em crescimento. Então, a gente está muito feliz. E aí as portas abertas para todo mundo, quem quiser conhecer, entrar no nosso Instagram, Fitoterápica Brasil, no nosso LinkedIn, e visitar nosso spa, que está maravilhoso. Quem é de São Paulo, é bem-vindo. Tá? Legal. É fitoterápica com PHY, é isso, né? PHY. Legal. Pessoal, é bem rapidinho, porque o nosso próximo palestrante já está aqui. Eu sei que o assunto é extenso, muitas curiosidades. Vamos ter aí 5 minutinhos para perguntas. Só levantar a mão que passa o microfone. Então temos 3 perguntas já para fechar. Se possível fazer uma pergunta para cada uma das especialistas, seria legal. Fala o seu nome, por favor. Me chamo Harielle, sou aromaterapeuta há 4 anos. E, assim, é uma pergunta para vocês, mas também um desabafo, né? Porque a gente vê... Eu acho que a gente está vivendo uma era da alopatização dos óleos essenciais, né? Que é um óleo para dormir, um óleo para ficar, um óleo para digerir bem o que você come. E eu vejo um perigo nisso. Porque não só com a saúde das pessoas, mas também com o meio ambiente. A gente sabe que para produzir um óleo essencial precisa de muita matéria-prima. E eu, como amante da terra, eu me preocupo muito com isso. Então, eu queria saber o que as empresas de vocês estão fazendo para conscientizar esse usuário, para não causar um uso desenfreado dos óleos essenciais. E, assim, queria também parabenizar a Sâmia, porque eu passei lá no seu stand e vi que, além de vender, você está promovendo informações, porque eu vi várias mini palestras que você deu lá e acho isso muito importante, um cuidado muito especial com o público final, de saber como que vai usar de uma forma segura. Parabéns. Legal, seu nome mesmo? Harielle. Consegue responder em 1 minutinho cada uma? Eu consigo. Vamos lá. Há muito tempo a gente usa o consumo consciente, né? Então a gente não estimula a compra, a gente não tem Black Friday para realmente ter esse cuidado. Então a gente troca as nossas embalagens, está substituindo plástico, tudo. A gente cuida muito das informações em relação à indicação do óleo essencial, porque, por exemplo, o uso na culinária, né? Você está usando, sim, mas você não está tendo o benefício dele. Então, a gente é pela educação, pela capacitação, pela informação. Legal. Monique?
Bem breve. Bom, eu sou tecnóloga e analista ambiental. Isso contou muito para eu estar trabalhando para a empresa, para usar cada óleo essencial. A doTERRA não constrói fazendas. Ela faz parceria com pequenos agricultores rurais ao redor do mundo. É o projeto Com Impacto e o Healing Hands, Mãos que Curam. Depois vocês podem dar uma olhada no próprio website da doTERRA, doterra.com.br. Porque um óleo... eles extraem o óleo da planta nativa. Isso faz a diferença da potência do óleo essencial. A lavanda vem lá da Bulgária e da França, o limão siciliano da Sicília, da Itália, a copaíba do Brasil. E a maior parte dos óleos vem de países muito pobres. Alguns deles não tinham nem água potável. A doTERRA tem uma equipe que trabalha para suprir a necessidade dessas comunidades, impactando, trazendo melhor qualidade de vida. Isso é maravilhoso, você entender que por trás de cada vidro, onde tudo começou para estar esse óleo dentro de casa. Isso foi extremamente importante para mim, para minha família, gosto de englobar os clientes, consultores doTERRA. Depois olha com calma, que é muito legal. Tá bom? Sâmia? Na verdade, eu estou indo na mão ao contrário. Eu estou diminuindo a quantidade de óleos. Estamos fazendo um trabalho aqui no Brasil. Daniel tem pesquisado nos nossos biomas, e eu acho que quanto mais a gente tiver algumas plantas que a gente puder adaptar aqui no Brasil, tá? Que tenham ativos parecidos, que tenham a ver com a nossa latitude e longitude, e que a gente possa divulgar uma emissão menor de carbono, que eu possa divulgar para vocês não tantos óleos essenciais, mas poucos óleos essenciais, porque a gente realmente dá uma vontade de ter 400, 500 óleos, mas eu acho que com pouca coisa a gente pode resolver. Uma outra coisa, independente dos óleos serem orgânicos, né, da gente trazer pelo EcoCert, muitas vezes é muito difícil certificar aqui, porque teria que pegar uma certificação de lá, trazer como é plantado para cá. Então, a gente começou um processo agora de trazer, independente do que já é orgânico, mas sem certificar, de começar a ter óleos orgânicos plantados aqui no Brasil e adaptados. Essa é uma forma que a gente vê de ter um consumo sustentável, de estar favorecendo brasileiros, de estar favorecendo pessoas que plantem e estar trabalhando com matéria-prima brasileira. Ainda é muito difícil. Tá? Existe um trabalho de pesquisadores de campo que vão fazendo isso, mas a gente ainda está muito longe. E também é uma outra coisa, só vou me estender um pouco. Para a gente ter ideia, a Espanha só vende mais de 50 mil toneladas de lavanda. O mundo não produz isso. Então, hoje, quando a gente fala de muito óleo essencial, a maioria das empresas que estão vendendo e que estão pegando essa onda atualmente, não é óleo essencial. É muita mistura, é muita coisa, e não é pela cromatografia que vocês vão saber se aquele óleo é puro ou não, porque você precisa de referência. Então, hoje, uso consciente, uma menor quantidade, você saber uma posologia correta, fazer parte de empresas que trabalham com Eu Reciclo ou Beleza Verde, a gente faz recaptação, trabalhar essa coleta reversa. Então, tudo isso é uma forma de você estar ajudando o mundo um pouco mais. E aí, aquela coisa, levar informação e consciência de como você está bem e usar um óleo para algumas coisas é o ideal. Então, é claro que eu sobrevivo, ela sobrevive, fitoterápica, de venda de óleos. Mas, quanto mais a gente diminuir esse consumo e for cuidar da nossa saúde, tá? É muito melhor, porque senão a gente está fazendo isso, alopatizando o uso dos óleos essenciais. Desculpa eu ter me entendido. Sem problemas. Jogo rápido, seu nome para quem destina a pergunta. Oi, obrigada. Meu nome é Flávia. Eu comecei a conhecer agora, né, a aromaterapia. Como você explicou muito bem, para mim a aromaterapia ela seria realmente para a gente cheirar, né? Só que eu vi que existem vários tipos de uso. Tópico, massagem e até, por exemplo... Então, e aí o que me chamou a atenção primeiro, como consumidora, vocês falaram que existem milhões de estudos que você está fazendo. A Monique, a Renata explicou vários usos, né? Praticamente uso fisiológico realmente para doenças específicas. E o que eu vi é que são referências bibliográficas apenas de livros e nada atualizado que tem aqui nos catálogos de vocês.
Isso me chamou a atenção. Existem pesquisas clínicas que mostram, aí, ou recentes, né, que estão fazendo. Outra coisa que me chamou a atenção é que, por exemplo, por ser cheiro também, e aí vocês tiveram uma divergência entre inalar ou não o óleo essencial, e aí tem a parte da culinária, do uso de culinária. O que acontece no óleo essencial para ele mudar de um óleo essencial com todas as propriedades que ele tem, para passar para um flavorizante? Então, não sei se mas aí a temperatura também ficaria diferente? O quanto correria isso? E como que a gente pode garantir que a gente está comprando um óleo essencial realmente bom? Não tem. E se não tem, qual que seria a implicação da gente ter uma regulamentação pela Anvisa, por exemplo? Porque vocês, como produtores, há mais de 24 anos, 23, enfim, há muito tempo, vocês seriam referência. E aí não ficou claro se médicos, eles indicam na medicina integrativa, e aí você não pode procurar um consultor para você fazer, por exemplo, usos juntos. Isso, para mim, não ficou claro. Obrigada. Vamos lá. Eu sei que o assunto é extenso, mas a gente não tem muito tempo. O que vocês preferem fazer? Uma das três? Mas a gente tem outros conteúdos acontecendo durante o dia. Vamos lá? Quem pode responder? Oi. Bom, eu queria falar da minha experiência. A doTERRA, os frascos, embaixo do frasquinho, tem um número de lote. E você pode saber, porque tem a química do homem e a química da natureza. Você coloca esse número, vai num site que é da doTERRA também, Source to You. Você coloca e você vai ver o laudo dos testes que foram feitos. Tudo ali está aberto. Por isso que os médicos indicam muito. Eu tive a oportunidade de ir no Hospital do Câncer, que tem a medicina lá nos Estados Unidos, integrativa, junto com os óleos da doTERRA. A pureza conta muito, né? É super importante, porque tem muita adulteração de óleo por aí. Um óleo essencial que é facilmente adulterado é o olíbano, frankincense. Pode ser produzido em laboratório e colocar num vidrinho sem saber. Isso daí está tudo aberto para você entender, sim, o que tem dentro de um óleo essencial. Sâmbia Seria isso? ou Renata querem complementar? Renata, quer complementar de alguma forma? Ela fez muitas perguntas, precisa de respostas muito longas também, mas com relação a... Tem muito óleo adulterado, né? E como assim, não tem como a gente saber qual que é e qual que não é. Você tem que confiar numa empresa, e aqui eu confio na minha, confio na SAM, eu confio na doTERRA, de que o nosso óleo é puro. Porque realmente tem... E assim, um indicador, um indicativo, preço. Quando você olha um preço de um produto que está muito barato, você fala, tem alguma coisa estranha, porque ali custa 80, aqui custa 20, não tem milagre. Né? Não tem milagre, cada óleo essencial tem o seu preço. E aí, com relação aos flavorizantes, eu acho que a Sâmia pode explicar melhor, que ela estuda isso, né? Dá o curso de culinária. Mas o que eu entendo, que a nossa química nos orienta, é que quando ele passa por um processo de aquecimento, ele perde a qualidade dele original, terapêutica. Tá? Assim, uma coisa é você flavorizar. Por exemplo, quando você vai num supermercado e você compra o extrato de baunilha, o que você está querendo com a baunilha? Você vai colocar 1 ou 2 gotas num bolo. Então, quando você usa como flavorizante, ele é o mesmo óleo, só que você vai colocar no final e volatiliza a maioria dos ativos. Então, pela dosagem, inclusive, pela temperatura, não é terapêutico. Você está usando só para flavorizar. E a dosagem é muito pequena. Agora, depois, quem quiser pureza, eu estou lá no meu stand e eu respondo para vocês, porque seria muito longo eu explicar tecnicamente tudo isso, tá? Gente, obrigada. Eu peço desculpas. Eu sei que o assunto é extenso, mas a gente tem um conteúdo colado do outro.
Palmas para Sâmia, Monique, Renata. Obrigada a você. Sensacional a apresentação de vocês.